Oi, queridas, queridos. Hoje trago para vocês essa flor que é muito pedida, tá? Eu ainda vou pintar ela numa passadeira. Aliás, nós vamos, porque quando eu pinto na passadeira, vocês pintam comigo, não é verdade? Então, hoje nós vamos fazer uma amostrinha e estrear. É uma orquídea conhecida como Phalaenopsis. Nome difícil, gente. Phalaenopsis, tá bom? Também conhecida comumente como uma orquídea borboleta. Linda demais. E olha aqui, uma orquídea dessa bem grande numa almofada, eu já imagino, né? Aqui eu desenhei ela através de uma imagem. Nunca pintem uma flor assim sem ter uma imagem de referência, tá? Aqui no caso vocês vão ter o vídeo, no final vocês vão printar ela toda pronta e aí vocês vão fazer aí com todo acompanhamentos e explicações. Ao contrário, se não tiver um vídeo, alguém explicando, vocês vão imprimir uma imagem, tirar o desenho com carbono embaixo, cuidadosamente, prende o desenho com alfinete. Olha como eu fiz aqui. É essa, tá? Tá aqui ela. E aí, tirei, fui fielíssima para tirar o desenho do jeitinho que ela tá aqui. Agora eu vou pintar explicando as cores para que melhor. No caso, não tem aval aí para fazer uma, se vocês forem fazer uma outra diferença, porque existem, gente, uma imensidão de cores que o próprio homem construiu, né? Pega lá um material de uma, de outra e vai transformando em cores diferentes. Mas essa daqui é bem real, não é mistura não, tá? Nós vamos fazer ela cor-de-rosa. Aí, olhando para as folhas, eu desenhei essas folhas e vou desenhar também dois botõezinhos para fazer para vocês, para não ficar só a orquídea, tá? Agora eu vou explicar, olhando aqui para a imagem, tudo que tiver ao meu alcance eu vou passar para vocês, tá bom, meus amores? Então é isso. Aqui, ó, é até bom que coloque mais os botões. Eu vou botar aqui, eles são assim, ó, meio arredondado, ó. Aí ele tem... Esse aqui é muito mais fácil de fazer do que a própria orquídea. Aqui, ó, já nasce o cabinho para outro. Não é muito fininho o cabinho. Vocês sabem, quem coleciona aí as orquídeas. É uns maiores, outros menores, porque assim, nem sempre eles vão abrir tudo no mesmo dia. Eu gosto da orquídea porque ela é bem duradoura, né? Demora demais. Aqui atrás eu vou colocar mais um, tá? E aqui a gente pode, ó, porque ela tem as bordas mais claras, é bom que a gente já deixa aqui a pontinha de uma folha também. Vou deixar ela bem pequena. Depois dela pronta, eu faço um cabinho aqui, se precisar, né? Se não precisar, não tem problema não. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Os botões, eu vou pintar também para vocês verem, tá? Agora nós vamos fazer uma folha primeiro. E depois a gente vai pintar um botão e depois a orquídea. Um pouquinho de cada para vocês, tá? Vocês vão acertar de cheio usando verde primeiro, o cinza ônix, azul caribe não pode faltar nessa folha para dar mais o realismo. Azul caribe, um pouquinho também de verde pântano. Eu tô de pé, gente, aqui pegando ou verde pântano ou preto. Já peguei preto, tanto faz. Vou fazer essa folha aqui bem grande para vocês verem, tá? E ela não é difícil de fazer. É a folha mais simples que tem de fazer, porque ela não tem nervurinha daquele jeito que tem as outras, que a gente que quer imitar, né? Então é assim, ó.
Primeiro, nós vamos passar o verde pinheiro na folha todinha. Vou puxar para vocês fazerem o print, tá? Quem quiser fazer. Mas eu vou tirar o desenho. Pode deixar que eu vou fazer o desenho. Tem lugar que não dá para vir com o pituá, tá bom? Só para ser mais rápido, né, gente? Botar ele ali dentro d'água. Agora eu vou trabalhar com um pincel menor. Os pincéis Castelo, né? Para terminar de encher aqui as laterais da folha. Essa aula é a pedido da Dice Dias, que é uma amiga, seguidora, que tá compartilhando sempre meus trabalhos, minhas lives. Coloco lá nos grupos, ela tá compartilhando, ela compartilha nos status, em tudo, ela me ajuda muito. Então, é bem merecedora de cada aulinha. A gente fala, né, gente? Porque tem gente que é muito, muito, muito solidária, ajuda mesmo. A gente precisa de pessoas assim. Ela pinta bem também, mas tem coisas que ela ainda não domina, aí ela pede, às vezes ela pede para eu fazer. Ela mandou muitas fotos de orquídeas também. Bom, tá bem cobertinho e ele não tá encharcado. Eu não coloquei... Parece que tá meio embaçado, né, gente? Eu não coloquei o clareador, para não atrapalhar aqui na sequência. Porque quando a gente molha muito, fica difícil. Aí é só uma, né? Então dá para fazer tranquilo. Não precisa a gente se preocupar. Agora é a vez do preto ou o verde pântano. Deixa eu ver se o verde pântano tá aqui. Vou fazer com verde pântano, que é melhor para vocês. Todo mundo tem medo da cor, de trabalhar com o preto, né? Com medo de botar muita coisa. Então, ó, bem aqui no meio. Vai levando até ali, ó. A ponta, ela faz uma leve curvinha ali no meio. Então, aí a gente dá uma esfumadinha assim pro lado. Aí o pincel tá tão pequeno pra isso. Vou com o maior. Dá, né? Aquele mesmo. Esses pincéis endurecem, fica difícil de lidar com eles depois. Ó, vem aqui em volta com o verde pântano, coloca a tinta e aí dá uma puxadinha assim para o meio, ó. Vou passar um pouquinho mais para fora, só para deixar ela mais larguinha. Já que o pincel escapou um pouquinho, vamos seguir o pincel. Ó. Agora vamos continuar aqui desse lado, ó. E espalhar também, para deixar só uma marquinha aqui no meio e tipo uma sombrinha. Limpa o pincel, volta aqui para dar uma arrumadinha, uma esfumadinha, ficar manchado. Todas as folhinhas serão assim, tá? Ó. Isso aqui é só uma amostra, eu peguei o pedacinho de tecido e esse pedacinho de tecido
fica como uma amostra mesmo. Então, agora nós vamos trabalhar, já que tá pronta, nós vamos botar um pouquinho do cinza ônix, ó. Ele ajuda a dar mais efeito real, ó, porque ele é meio azuladinho. Ó, um pouquinho só, a gente já percebe. Ó, só para ela não ficar uma cor só. Acho que tem algum fiozinho aqui embaixo. Qualquer fiozinho já atrapalha, principalmente quando a gente tá fazendo algo mais real, né? Esse é o cinza ônix. Se você tiver aí, faça isso. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho desse aqui. Aí, nesse caso, a gente já vai procurar um outro tipo de pincel. Se você tiver um pituazinho desses mais macio, né? E melhor. Cadê meu pincelzinho pituazinho maciozinho que tava fazendo há pouco? Achei. Vamos olhar pra... Ó, ele é assim. Aí você vem, ó, coloca aqui no meio. Não é com efeito de nervura, é só pra botar, ó. Deixa a borda mais escurinha. Pinceladinha aqui sem apertar o pincel. Pronto, aí ela já ficou mais bonita, mais real, né? Lavar esse pincel porque a gente vai precisar dele aqui na pintura. Agora vamos pro miolinho. O miolinho, isso aqui a gente vai precisar do verde pistache, tá? Vou puxar bem pra cá assim. Deixa eu tampar o pântano, que eu não vou usar mais. Só uma folha para o vídeo não ficar muito comprido. Com essa aqui vocês vão conseguir fazer todas, né? Que aqui é só botar um pouco desse sim do azul aqui, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Essa aqui é como se fosse a ponta daquela. Então, ok. Ó, vamos pôr o verde pistache. Tô colocando com esse pituazinho mesmo. Essa aqui que tá maior, ó, essa aqui tá menor um pouquinho. Vou logo fazer os 3. Mais no meio. Limpa o pincel. Vou pôr um pouquinho de branco no meio de cada uma, para dar um volumezinho, mas sem deixar excesso. Qualquer coisa, paninho, limpe no paninho. Assim, ó, vem no paninho e limpa. Volta aqui, que aí não vai ter excesso. Principalmente aqui pra mim, que tô gravando. Quando a gente deixa muita tinta aqui, fica difícil de trabalhar o restante, né? As outras cores. Ó, agora eu vou pegar o rosa escuro, que são as cores que vão estar na orquídea borboleta. E vem aqui, ó. Deixa entrar um pouco desse rosa aqui no verde, pra cá, pra ponta, ó. Vai levando, balançando o pincel. Eu tô achando um pouco fosco. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, gente. Espera aí.
Não gosto de quando fica assim. Peraí. Ficou muito ruim aí, eu preferi deixar assim. Vou botar a câmera aqui. Aí, agora vai ficar bom, né? Ó, vamos colocar o rosa escuro e deixar ele invadir um pouquinho sobre o verde pistache, ó. Vem com o cantinho do pincel, a lateralzinha do pincel fazendo contorninho bem bonito, tá? É como se ela tivesse já abrindo. Tem várias maneiras de fazer, tá? Depende da situação. Aqui eu tô querendo uns botões já abrindo. Esse aqui ainda vou botar mais rosa ainda do que na outra. Ficar mais bonito. Mais um pouquinho aqui nesse. Traga a manchinha que sobrou no pincel aqui, ó, no meio. Aperta assim, deixa ficar manchinha. Já já a gente arruma. Agora é a vez do verde oliva, né? E vem aqui, ó, no pezinho. De um lado e outro. Envolve aqui uma tinta na outra. Vamos fazer aqueles vinquinhos, ó. De um lado e outro. Os vinquinhos, aqueles tracinhos. Ó, mais risquinhos assim, pra deixar ela mais viva, mais real, ó. Com o poderoso pincelzinho da Castella. Enquanto ele tá novinho, ele é maravilhoso. É diferente do outro. Os outros do cabo amarelo, quanto mais a gente usa, mais gostoso ele vai ficando, né, gente? E esse aqui a gente tem que cuidar, porque ele é assim, ó, novinho. É super bom. Ó, a gente faz traços finíssimos com eles. Vamos pegar um pinguinho só de tinta branca, ó, e ainda assim tira aqui, lambuza, e aí a gente vem, ó, fazendo isso aqui, passando assim, ó, que aí ele fica mais real, vocês viram? Pega aqui, ó, não precisa ficar com nojo da tinta. Mais um pouquinho, ó.
as pinceladas, como fica tão real, a gente fica com medo às vezes, né, gente? De fazer as coisas. Vamos botar aqui, ó. Desse jeitinho. E aí vamos de branquinho de novo, ó, na pontinha aqui do pincel. Só dar uma luzinha aqui, ó. Ó, faz essa pinceladinha aqui. Acompanhe com os olhos. Ai, tô ansiosa para começar aqui, gente. Bora, 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 bora. Deixa eu tampar aqui esse verde. Ô, Jesus. Bora, 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 bora. Ó, ela tem essas duas pétalas grandes e tem uma atrás que aparece uma ponta aqui, uma aqui, outra aqui. Agora nós vamos fazer primeiro aquela que tá atrás, tá bom? Bora lá fazer? Isso aqui é conhecido como labelo. E aqui são as pétalas. Vamos para trás primeiro, para as de trás. Vamos pegar o cor-de-rosa, ó, encher aqui as partes, sem ser as do que tá atrás. Quer dizer, vamos encher tudo, mas não deixar excesso de tinta. O que puder fazer com pincel maior, a gente faz. Agora vamos pro pincel menor, né? Rosa escuro, que eu passei, depois a gente vem pra cá, vou passar logo. Ó, uma pincelada aqui, outra aqui. Eu vou explicando tudinho pra vocês, todas as partes. Eu deixei ali, ó, a parte que eu vou sombrear com um tom mais escuro. Passei com carbono vermelho. Agora vamos pro púrpura. O púrpura vai ficar aqui, ó, bem atrás. Ó. Aí vai trazendo pra cima do rosa. Aqui entra, ó, um pouquinho do rosa. Tem umas que é todo branco isso aqui. Então, vamos levar agora o rosa até a beiradinha e vamos trazendo pra dentro, ó. Agora, vamos aqui também, ó, ainda fazendo a pétala de baixo, colocando o púrpura. Aqui também.
E aí nós vamos observar aqui atrás onde é que pega mais, né? O púrpura com o rosa. Aqui pega, ó. Vai ser púrpura, né? Rosa não. É mais escuro isso aqui. Depois ainda vou botar vinho, ó. Essa parte pega. Deixa eu ver. Aqui. Não, esse aqui é o... Ó, vem bem aqui. E abaixo aqui desse negocinho que parece um narizinho, vamos colocar o púrpura. Ó. Direitinho, porque ele é bem desenhadinho, ele é bem bonitinho. Agora já dá para identificar que atrás tem uma pétala que parece um coração, ao contrário. Não é? Aí nós vamos fazer o seguinte. Agora é a hora de um pincel menor. Esse que eu vou trabalhar detalhes bem pequenininho, então vamos com pincelzinho menor. E vinho, ó. Aqui fica bem mais escuro, ó. Aqui também, ó, nessa parte, tá? Eu tô usando o pincelzinho da série 522, o número 4, para fazer esses detalhes bem pequititinhos. E vamos que vamos. Vou botar um pouquinho de vinho aqui também nessa área, porque a pétala de cima ela escurece um pouquinho, né? Aqui. A sombra da pétalazinha. Essa parte aqui a gente enche de branco. Limpa o pincel bem limpinho. E aqui eu tenho o branco, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mas antes, vamos fazer a pétala de cima primeiro, tá? Pincel maiorzinho. Deixa eu limpar, que ele tá sujinho de verde. Pronto, agora vamos passar o rosa. Rosa escuro. Preciso comprar rosa escuro, tá finalizando já. Ó, gente, as beiradinhas já vai ficando um pouquinho mais claro. Eu já vou mostrar como é que a gente faz, tá? Ele não vai até
chegar aqui. Pra cá ela vai clarear e aqui ela vai escurecendo. Esse já é um pincel maior da mesma série 522, esse é o 16. Usem o que vocês acharem melhor. O que vocês tiverem aí. Olha que chique que já tá ficando, Jesus. Agora, nós vamos trabalhar o púrpura, colocando bem aqui, ó, bem no centro. E trazendo para o meio, ó. Vamos aqui do outro lado, ó. Ó. Agora eu venho com um pincel menor, né? Porque esse daqui é grande. Vamos pro pincel menor. Para poder levar essa tinta até lá o finalzinho. Bem aqui, bem mesmo, rente. Essa pontinha aqui, que faz parte do labelo, a gente vem com o vinho em cima do púrpura. Ela tá um pouquinho de ladinho pra cá. E agora aqui desse lado, ó. Também espalhe direitinho. Ó, sujeirinha do pincel já faz aquelas nervurinhas. Esse pincelzinho é poderoso para isso, ó. Vem aqui no vinho e arrasta pro meio, que ele já deixa essas nervurinhas assim. Depois a gente melhora. Agora, vamos pegar, ó. Vamos fazer as misturebinhas. Ou então usar o rosa ciclame, mas eu acho que o rosa ciclame vai ficar meio roxo, né? E ela não, ela é aquela cor bem orquídea, que a gente até tem uma cor que a gente chama orquídea. Ó, vem aqui, mistura com um pouquinho de branco. Vamos fazer uma tonalidade mais clara que o rosa escuro. Não precisa ser tão claro, ó. Deixa eu mostrar, ó. É só clarear um pouquinho, tá? Aí agora, ó, nós vamos aqui pra ponta e vamos trazer aqui para o meio, ó. Traz até aqui, ó. Pincel de ladinho e vai trazendo. Agora é a vez daquele pincelzinho pituazinho de pelinho macio. Se você não tiver, usa o que você tiver mesmo. Deixa eu limpar porque tá um pouquinho sujo de verde ainda. Vamos olhar aqui um pouquinho diluente. Ó.
Voltando com o outro pincel menor para colocar aqui em volta, assim, ó, e trazer pro meio. Ó, certo? Ó, vai trazendo pro meio. Só contornando com o claro, ó. Mais um pouquinho de rosa escuro e vai mesclando, tá? Deixa o que tiver aqui no pincel ir mesclando, que fica mais bonita ainda. Pincel de ladinho. Ó, agora aqui. Já tem tinta aqui pra colocar aqui. Pincelzinho de ladinho, ó. Eita, coisa linda que já tá, hein? Eu vou botar um pouquinho de rosa escuro bem aqui, ó. Porque eu não quero que ela fique muito escura aqui pra não ficar com cara de amor perfeito. Pra ficar com cara de orquídea. Orquídea borboleta. Popularmente, orquídea borboleta, e o outro nome é Phalaenopsis. Eu acho que é assim. É um nome tão estranho, gente. Ai, ai. Ó, agora nós vamos pegar o branco, encher essa pontinha aqui assim, ó.
Aí vai clareando assim, pra ali, ó. Agora é a vez de trabalhar com o pincel michuruquinho e o púrpura, ó. Ele entra aqui um pouquinho do rosa. Ó. Do rosa. Aqui dentro é branquinho também, mas tem um toquezinho de amarelo. De ocre, ouro ou amarelo ouro. Pinguinho só aqui. Mais branco, porque esse amarelo aparece muito pouquinho. Ó, deixa ele assim. Bem discreto. Aí vem com um pouquinho de púrpura, dá umas batidinhas assim. Limpa o pincel, pra não ficar lisinho, tá? Ele é assim. Ó, vai batendo, que é pra ele se perdendo aqui em cima do branco. Daí fica meio mescladinho, tá? E aí limpa bem o pincel e vem aqui, ó, faz bem bonitinho aqui com o vinho. Destaca. Agora, ó, pega um pouquinho desse branco, vem aqui no cor-de-rosa, deixar mais clarinho, ó. E vem aqui, ó. Aí pega um pincel menor. Viu como não é fácil e que precisa ter uma referência ou umas orientações e um bom desenho, né? Para dar mais, deixar ela mais real. Aqui também, ó. Vem, deposita a tinta, o rosa mais clara ainda, eu misturei com um pouquinho de branco. E aí vamos, ó, clareando um pouquinho mais. Quando se faz isso, ela já fica mais real, né? Então, se você tiver aqueles rosa bebê para trabalhar aí, melhor. Espalhando direitinho.
Vamos para a pontinha aqui embaixo também. Arrumar. Agora vamos tentar fazer aquelas nervurinhas com o púrpura mesmo, né? Vem aqui, tem uma cinta assim, ó. É só um pouquinho de tinta no pincel e ainda limpo, ó. E o lado que tá com tinta, eu deixo pra cima pra tentar fazer mais definido. Melhor, né? Mais fininho. Aí, ó, vem aqui de um para poder fazer surgir as nervurinhas, né? Para não ficar só os riscos retos. Acompanha a asa da borboleta, né? Para ficar mais real, ó. Vocês viram que eu nem coloquei mais tinta no pincel. Quanto mais levinho, melhor. Ó, e vem com esse pincelzinho. No meio delas, dá umas pinceladinhas aqui e acolá. Sem cobrir elas, ó. Só para dar volume. Ó, bem aqui entre essas. Tá sujinho de rosinha bem clarinho. Aí fica parecendo branco aqui no meio do escuro, né? Ó. Também se você não quiser colocar essas nervurinhas, não precisa, tá? Aqui que eu achei que ficou um pouquinho branco demais, eu volto com um pouquinho de rosa escuro. Muita leveza nessa hora e muita calma também. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, que é a que todo mundo quer ver. Aqui tá faltando um pouquinho de vinho, ó. Atrás dessa pétala. Uns risquinhos assim com púrpura por aqui. Pronto. Aqui já tem a sombrinha da de baixo, né? A de cima. Vamos encher de branco aqui agora. Já tem branco aqui na minha paletinha, então vou pegar dela e vou aqui, ó, encher. Eu tô deixando essa pontinha bem aqui, ó, porque ela é essa aqui que tá assim, como ele tá de lado, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fundo, uma esfumadinha aqui, pra poder fazer e isso aparecer direito pra vocês, senão não vai destacar. Aí eu vou pegar o verde oliva.
Ó. Para poder destacar isso aqui para vocês. Vem aqui também. Vou pegar um pincelzinho menor. O gatinho miando porque o Zé não tá. Olha aí. Janinho! Ó, vou fazer aqui. Só para ter o fundo, para destacar essa parte aqui. Senão não vai destacar, né? Pois ele é branco praticamente. Então, não vai aparecer o efeito que eu vou fazer. Então, eu já faço um fundo. Aqui tem uma folha, né? Pra fazer. Agora, destacou. Tem esse detalhe também. Temos que fazer toda o fundinho de trás para poder destacar tudo aqui. Aí é o branco. Eu dei uns pontinhos assim para poder fazer uma parte que não é branco. Ó, essa pontinha é fininha, aí ela vai ficando mais grossa para cá. Desse jeitinho. E aqui tem a outra, né? Eu vou fazer só depois que terminar. Essa parte aqui também é branco, ó. Vocês vão ver várias tonalidades. Procurem no Pinterest que vocês vão achar muitas cores diferentes. Aquilo que eu falei no início da aula, que os homens inventam, né? Faz de uma, surgir outras com os seus conhecimentos. Que nem a rosa, né? Não tem rosa azul, mas aí o homem foi lá e fez. Não é um azul forte, gente, é tipo o azul Caribe, a rosa mesmo. Acho que foram os chineses que fizeram. Ó, aqui também, ó, faz assim. Agora nós vamos trabalhar com um pincelzinho bem pequenininho, para caber ali naqueles espaços. Ó, esse aqui é menor, esse é o 4. Aqui, ó, eu deixei os risquinhos, porque tem uns tracinhos assim. Ó. E esses tracinhos, eles são vinho. Então, com esse pincelzinho mesmo, eu vi ali, eu visualizei 3 vinho mesmo, tá? Só que antes era para eu ter deixado ficar um pouquinho mais meio vinho aqui, ó. Mas tudo bem, dá certo. É só passar de novo. Fez isso. Vamos de vinho novamente. Deixar mais escuro. Aí sim, tá perfeito. Vamos aqui do outro lado. Coloca aqui, ó, dá uma puxadinha pra lateral. Deixa eu limpar o pincel. Agora eu vou pegar o ocre, encher essa parte, que é assim, ó.
Aí aqui tem um pouco de amarelo, ó, nessa partezinha aqui, ó. Esfuma um pouquinho pra lá. Desse jeitinho. Aí vem aqui pro outro lado, ó. Limpa o pincel pra não ir muita tinta. Deixa ele entrar aqui um pouquinho no vinho. Vou botar um pouquinho do rosa clarinho bem aqui. Só pra mostrar, porque ela tá de lado, né? Agora eu venho, peraí. Pega um pouquinho desse rosinha bem aqui também. Limpa o pincel e traz pra cá assim. Agora vamos de branco. Pra definir aqui a dobrinha dela. Assim. Daí esse branco fica aqui assim. Certo? Pra não ficar muito redondinho, a gente deixa assim, ficar uma pontinha aqui, ó. Não é tão redondinho. Aí. Agora eu vou limpar o pincel, pra não ir com branco. E vou fazer aqui um risquinho, 2, com vinho. Vamos pegar agora esse amarelo, ó, ele vem aqui, tá? Entra com o pincel de ladinho aqui no branco, assim. Agora, com esse mesmo pincel, vem bem aqui, ó, nessa ondulaçãozinha aqui, onde tá arredondado, ó. E vai até lá, encontra com ele lá, com o outro amarelo. Ó, um pouquinho aqui e vai. Agora, você vai pegar o vinho com esse pincelzinho mesmo, vem aqui onde tá o risquinho, ó, traz, tá? Aí vem com a pontinha dele, deixa ficar umas pontinhas assim, ó. Como se fosse uma arnevurinha. Assim. Aperta com o dedo. De novo. Aí dá mais esfumadinha, que vai ficar bem levinho, porque ele foi tirado o excesso com o dedo. Ele fica meio fosco. Aí depois a gente reforça, tá bom? Vamos botar um pouquinho do vinho aqui dentro. Aperta com o dedo. Aqui nós vamos precisar daquele pincelzinho 00. Ó, bem fininho, e vamos pegar o vinho e vamos pingar aqui. Ó, fazer essas pintinhas.
Aí aqui nós vamos reforçar, ele fica um pouquinho mais grosso, bem no início, tá? Vamos colocar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Aí nós vamos voltar com esse pincelzinho, ó, e dar uma puxadinha para cá. Ó. Conseguimos! A gente consegue, viu? Aí, ó, vamos pegar um pouquinho só do vinho, um pouquinho só do branco. E vamos fazer um esfumadinho aqui com esse vinho assim bem clarinho, misturadinho com branco, só para afundar aqui um pouquinho. Vou botar aqui atrás também. E agora a gente vai fazer aquela pontinha, ó, que é par com essa. Eu vou fazer o contorninho com branco. Eu ainda vou destacar, tá? Vamos fazer só uns pontilhadinhos aqui que tem um pouquinho, tanto de um lado como do outro. Bem pouquinho aí. Reforçando aqui. Com um pincelzinho fininho mesmo e o próprio ocre ouro. Daí a gente faz umas batidinhas com ele aqui também. Retoquinho com o amarelo. Vocês viram que legal que é? Muito lindo, gente, isto. Aqui tá definido certinho, aqui também, né? Mais um pouquinho de branco aqui, vai assim meio que batendo aqui nessa parte de cima. Assim. Daí põe a pontinha do dedo para tirar aquele excesso.
Aqui e acolá nós vamos dar umas pinceladinhas com o branco na borda, ó, assim. Uma aqui, ó. Só para dar uma reforçadinha. Deixar mais branquinho, né? Botar um pouquinho do púrpura aqui, de um ladinho. Ali não precisa. Eu acho que não tá faltando mais nada. Só vou pegar um pouquinho de pistache com branco e dar mais uma melhoradinha aqui nesse botão. Porque absorve no tecido, né? Aí perde um pouco do efeito, mas aí a gente já vem e melhora. Acho que a partir daqui vai dar para vocês fazerem essa orquídea que eu vou mostrar agora na outra câmera. Esses acabamentinhos depois eu vou melhorar aqui, ó. Deixa eu arrumar logo para vocês verem, né? Eu tô sem óculos, não sei nem como é que eu consegui pintar. Vamos para a outra câmera. Gente do céu, olhem. É isso aí, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vou fechar o vídeo com essa linda orquídea aqui na frente. Beijinhos.